Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Já agradecido a Deus ao dia a qual Ele me concede, aonde as suas misericórdias, elas se renovaram sobre a minha vida, pois a vida, ela é um dom de Deus. Amados, hoje nós vamos refletir um pouco no texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 8. O texto, ele narra a história de Filipe e o etíope oficial de Candance. O texto sagrado, ele nos informa que esse etíope, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele viera adorar em Jerusalém. E, estando ele de volta para o seu país, assentado em sua carruagem, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então, Felipe, orientado pelo Espírito Santo, aproximou-se da carruagem daquele homem e perguntou para ele: compreendes o que está lendo? A qual responde de volta para Felipe, aquele etíope: ora, como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir em sua carruagem e a sentar-se junto a ele. A passagem que o etíope vinha lendo na Escritura Sagrada era do livro Isaías, em que está escrito assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Essa passagem falava sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias. Então, o evangelista Filipe lhe explica aquela passagem do livro Isaías sobre o Messias, sobre Cristo. E lhe anuncia as boas novas de salvação. E o texto, ele continua nos mostrando que eles chegaram a um lugar onde havia água. E o etíope disse a Filipe: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe a ele: se você crê de todo o coração, a qual responde o etíope de volta a Filipe: creio que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Então pararam a carruagem e Filipe batizou aquele oficial etíope que viera adorar em Jerusalém. E aquele etíope voltou cheio de alegria para Jerusalém. Então, amados amigos, ouvintes, irmãos do canal, o que podemos tirar de lição para a nossa vida de um maravilhoso texto como esse no dia de hoje? Em primeiro lugar, que aqueles que adoram a Deus são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aqueles que adoram a Deus, independente de nacionalidade, não importa a etnia, Deus, ele revela o seu Filho Jesus para que compreendam as boas novas de salvação. Pois Deus, ele deseja que essas pessoas, elas sejam salvas, elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois, como está escrito, somente há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, seu Filho, Jesus Cristo, homem. Como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então entenda, pois Jesus é esse caminho. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por ele, como também está escrito no Evangelho de João, em seu capítulo 14, verso 6. E como acabamos de ouvir,
no relato sagrado, aquele etíope que viera adorar em Jerusalém, teve sua vida mudada, pois creu que Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço dos seus pecados. Então faça como o etíope, simplesmente creia em seu coração, pois está escrito, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pois somente Jesus, Ele nos traz palavra de salvação e vida eterna, fazendo de fato com que a vida ela faça sentido, pois uma vida sem Jesus é uma vida sem propósito. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Então creia, simplesmente creia que Jesus morreu no seu lugar, pagando o preço dos seus pecados, como também está escrito lá no Evangelho de João, em seu capítulo 3, verso 16, que diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje, nós vamos ficando por aqui com a nossa breve reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus, na sua imensa bondade, misericórdia e sabedoria, Ele nos conceda um dia abençoado, também com todos os seus livramentos para a nossa vida. E eu tributo toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Criador, que fez Ele os céus e a terra.